Segundo a ONG Human Rights Watch, o presidente Jair Bolsonaro representa um risco ao processo eleitoral brasileiro. A organização ainda alegou que seus movimentos devem ser alvo de atenção do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral. A entidade, que tem sede em Nova York, afirma que o presidente procura desacreditar do sistema eleitoral brasileiro e lembrou que ele fez campanha pelo comprovante de votação impresso. A ONG ainda acusou Jair Bolsonaro de uma série de violações aos direitos humanos. Cris. ONGs endossando essas narrativas dos esquerdistas radicais. O presidente é fascista, o presidente é nazista, ele é homofóbico, mas aí a gente vê quem é que está aplicando mesmo o fascismo em cima da população e da população de bem, da população em geral, da população que quer trabalhar, da população que quer proteger seus filhos. Está aí, a gente está falando de vacina obrigatória, de passaporte vacinal. A gente vai falar ao longo do programa de outros absurdos relacionados a isso, mas já tem gente sendo proibida de fazer cirurgia eletiva, tem gente proibida de entrar em supermercado, depende do lugar do país, tem gente proibida de entrar em agência bancária para receber sua aposentadoria, sua pensão, porque não foi vacinado. E os hospitais aí lotados de gente vacinada e contaminada, porque o próprio fabricante, como eu disse agora há pouco, não garante a imunidade contra, já não garantia contra a Delta e não garante agora contra a Ômicron. O que significa que as vacinas estão sendo dadas, mas não estão funcionando para as variantes em circulação. Elas funcionavam para o vírus chinês lá, o inicial, para o vírus da Inglaterra, depois para aquele de Manaus, que foram dando outros nomes aí. Para essas primeiras variantes, sim, porque foram desenvolvidas para isso. Agora já precisa de novas vacinas. E até onde a gente saiba, não estão sendo desenvolvidas novas vacinas, mas apenas mais da mesma. Estão querendo dar a terceira dose, em Israel já começou a quarta dose, outros países já falam de quarta dose. A gente já tem notícias aqui que já desconsideram quem tem 2 doses como vacinado, então somos todos desvacinados agora. Quer dizer, é um monte de barbaridade, e aí eles vêm e colocam o presidente Bolsonaro como um risco para o processo eleitoral. Eles estão querendo chegar lá naquela conversa, naquela narrativa dos nossos ministros supremos, os iluministros, como diz a Ana aí com tanta propriedade, que dizem que as urnas são inteiramente seguras, lá a garantia soy yo, né? Apenas eles dão a garantia, contratam youtubers aí, ou as milícias digitais que eles tanto criticam, contratam justamente esses youtubers que fazem sensacionalismo e milícias digitais para fazer propaganda das urnas eletrônicas e querem que a gente acredite na confiabilidade do processo eleitoral. E aí o presidente, porque levantou essa bola, sendo instigado por seus eleitores e por uma parte considerável da população, pouco importa se é eleitor ou não do presidente Bolsonaro, a população quer segurança nas urnas, quer segurança nas votações, e aí isso é espalhar terrorismo e colocar em risco o processo eleitoral. De novo, dá preguiça comentar esse tipo de notícia, porque é tanta barbaridade que espalham, e depois são esses mesmos que espalham que aplaudem a tirania dos passaportes vacinais da vida aí e a obrigatoriedade de vacinação de crianças, ameaçando inclusive tirar a guarda de pais que ousem não vacinar seus filhos e colocar, imagine, a vida deles e dos outros em risco quando não tem criança nenhuma morrendo de Covid, com exceção daquelas com muitas comorbidades e que aí morrem com Covid, mas não de Covid. E é justamente sobre esse relatório a nossa pergunta de hoje, a nossa enquete aqui em Os Pingos nos Is. A pergunta é: Bolsonaro é um risco para as eleições brasileiras? Sim ou não? Qual a sua opinião? Você participa acessando o portal da Jovem Pan, que é o www.jovempan.com.br. Você, Fiuza? Human Rights Watch, né? Vamos repetir, Human Rights Watch. Ou seja, é uma organização que se propõe a salvaguardar os direitos humanos. E ela começa espalhando uma mentira, né? Começa muito mal, né? Lá de Nova York. Diz que o presidente brasileiro defendeu o voto impresso. Então, o presidente brasileiro não defendeu o voto impresso ou a volta ao voto impresso. Isso é uma mentira primária, é uma mentira que uma criancinha de escola seria dedurada, está na moda dedurar, né? Seria dedurada por seus coleguinhas, de tão elementar que é essa mentira, e isso desmoraliza, evidentemente, as intenções, as supostas boas intenções de uma organização que se apresenta, que capta fundos, que ocupa muito espaço publicitário, dizendo defender os direitos humanos. Ela está fazendo, não vou nem dizer que ela está fazendo política, né? Ela está fazendo uma panfletagem rasteira, porque ela vive disso,
não tem nem ideologia, e ela está mentindo. Ela está dizendo que o presidente brasileiro defendeu o voto impresso. É claro que eu não vou cansar a beleza do nosso telespectador dizendo o que foi proposto, né, a questão do voto auditável, que não é o voto impresso, mas o próprio Tribunal Superior Eleitoral e o STF embarcaram em algum momento, nós vimos, em perfil oficial do TSE, essa mesma mentira de que se estava propondo a volta às cédulas de papel, e nós vimos o presidente do TSE falar sobre várias questões operacionais que seriam dificultadas por esta proposta artesanal, arcaica, terraplanista, etc. Então, a Human Rights Watch está mentindo. E eu quero perguntar aos checadores, às milícias da checagem, como é que fica uma coisa dessa? A Human Rights Watch espalhando mentira, no ano eleitoral, né? Se desmoralizando ao vivo. Ninguém vai cutucar eles lá, não? Para botar aquele selinho de fake news? Claro que não, né? Vocês estão criando aquele ambiente que só existe, só pode existir, só pode ter voz, né, dentro do que vocês fingem ser democracia, que não é mais, quem repetiu uma certa cartilhinha da qual vocês vivem. Então, o resumo é esse. É uma organização que fala em nome dos direitos humanos, ou seja, usando o sagrado conceito de direitos humanos em vão para fazer uma miséria de subsistência, de parasitismo, de fisiologismo, que são muitas dessas ONGs, a razão de viver de muitas dessas ONGs. Ana. Eu queria saber da Human Rights Watch, onde eles estão desde agosto do ano passado, quando numa ação catastrófica, né, do governo Joe Biden, quando ele retirou todas as tropas americanas ali do Afeganistão, o que aconteceu com as mulheres e o que está acontecendo com as mulheres afegãs, né? As mulheres afegãs agora não têm liberdade nenhuma, muitas estão sendo mortas, as que que conseguiram formar nesses 20 anos de um pouco de liberdade no Afeganistão, que tiveram diplomas, que se tornaram professoras, arquitetas, muitas estão tendo as mãos cortadas, as mulheres estão queimando seus diplomas, queimando seus cadernos, os seus livros, estão fugindo, tentando fugir ali dessa barbárie que se tornou o Afeganistão, principalmente para mulheres. E onde está essa organização da Human Rights Watch? Até agora não falou nada, absolutamente nada sobre isso. Onde está essa ONG para falar dos muçulmanos uigures na China, nas dezenas de campos de concentração que eles estão na China, sob o Partido Comunista Chinês, sob esse regime bárbaro chinês? Onde vocês estão? Onde vocês estão para defender as mulheres aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar que agora tem que dar lugar a homens biológicos no esporte feminino? Ou agora, o terceiro caso que aconteceu na Virgínia, a gente trouxe aqui, de uma menina que foi estuprada num banheiro de escola, porque um menino que se auto-intitulava gênero fluido colocou uma saia, entrou num banheiro feminino e estuprou a menina. A escola escondeu o caso, o menino foi transferido, estuprou outra menina em outra escola. Esse garoto já foi, inclusive, a julgamento, já foi condenado, já está preso. E, no entanto, onde estão aí, né, os arautos da liberdade, os arautos da democracia, os defensores das mulheres em situações como essa? E vai perder o nosso tempo falando que Bolsonaro representa risco para as eleições, a mesma ladainha que a gente vem ouvindo, que a gente ouviu durante 4 anos aqui nos Estados Unidos. Fica aí as perguntas, deixamos aqui o nosso espaço aberto para que eles venham defender as mulheres no Afeganistão, as mulheres que estão sendo caladas dentro do seu espaço biológico de direito, né, que é o esporte feminino, e também os muçulmanos uigures. Aqui está aberto espaço para que essa ONG venha defender, no mínimo,
esses 3 setores aí que nós tocamos e deixar as eleições para o brasileiro resolver.